fechando a preparação para o clássico de amanhã contra o América às 9h30 da noite. A bola vai rolar no Mineirão, o Gigante da Pampulha. Terceiro compromisso do técnico Paulo Pessolano neste início de temporada. Daqui a pouco vamos falar sobre esta preparação. Quem não foi a campo na última atividade, que ainda acontece na Toca da Raposa 2, Cruzeiro com o técnico Paulo Pessolano, pelo menos nesses primeiros jogos, não tem mais aquela concentração de um dia para o outro, a não ser nas partidas fora de casa, obviamente, mas aqui em BH, contra o RT e também para este clássico com o América, os jogadores só se apresentam na manhã do dia do jogo. Aí, aquele café, depois do almoço, enfim, toda a programação que é comum em dia de jogo. Mas o Cruzeiro segue se movimentando nos bastidores. E mais uma informação que foi antecipada aqui pela Itatiaia, a apuração minha e do nosso Guilherme Pio. O Cruzeiro tem negociação para contratar o meia Fernando Canezin, 29 anos, esteve nas duas últimas temporadas no Atlético Paranaense. Cruzeiro hoje, para o meio, tem o Giovani, tem o João Paulo e tem o Marco Antônio, então vai buscar um jogador mais experiente. O Marco muito jovem, João Paulo já com uma rodagem no futebol, o Giovani ainda não está na casa dos 30, mas tem bagagem, e virá o Fernando Canezin. Uma informação que a gente apurou, que a negociação está muito avançada, ele estava livre no mercado, sem custos, dentro daquele padrão financeiro que o Cruzeiro quer para a temporada de 2022, com o Ronaldo Fenômeno, então deve acertar mais esta contratação. Lembrando que o Oliveira, zagueiro, já finaliza os exames médicos também para ser anunciado. Pelo menos no perfil Léo Figueiredo, Cruzeiro vai dando uma encorpada no elenco. O Canezin não foi titular absoluto no Atlético Paranaense. Alguns jogos eu acompanhei, você também, Léo, no futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, enfim, esteve no elenco do Atlético Paranaense. E como está dentro deste perfil aí de estar livre, com o salário dentro da realidade, o Cruzeiro entendeu, claro que passando por toda uma análise, que a contratação pode ser útil. E por isso o atleta deve chegar ainda nesta segunda-feira, nesta terça-feira, para exames médicos e assinatura de contrato. Bom dia. Contratações do Cruzeiro, em sua grande maioria, e até mesmo de forma inteligente, elas têm que seguir alguns critérios. Primeiro deles, um jogador que entre no perfil financeiro do que o Cruzeiro pode fazer este ano. Segundo deles, uma oportunidade de mercado. Um jogador que o Cruzeiro não tem que gastar para trazer o jogador. E terceiro, que entre no perfil de jogo do que pensa o seu treinador, o Paulo Pessolano. No ano passado, o Canezin fez 34 jogos, então ele atuou, foram 12 como titular. Não brilhou no Atlético Paranaense. Dificilmente, gente, Cruzeiro traria um titular do Atlético Paranaense, um time que chegou à final da Copa do Brasil, time que ganhou a Copa Sul-Americana, que hoje pode ser colocado entre os grandes do futebol brasileiro pelo que tem realizado o Atlético Paranaense. O Furacão acabou de contratar o Vitor Bueno, tá? Ele levou de volta o Pablo, então ele está num patamar diferente. Então, que o torcedor entenda e que o Canezin também aproveite a oportunidade, porque o Cruzeiro está em um momento de fazer contratações e apostas mais comedidas. Quando colocar a casa no lugar, aí sim retoma aquela política de grandes contratações, jogadores em ascensão. Vamos ver, o Canezin vai ter mais uma oportunidade na carreira. É uma boa oportunidade, Samuca, pelo pouco que vi do Cruzeiro este ano, que tem sido um time bem organizado, e para qualquer jogador que esteja chegando, um bom treinador, um trabalho que está sendo organizado, é muito mais fácil de entrar e jogar, Samuel. Pois é, Léo, eu acho que chega, se a contratação for confirmada, para uma composição de elenco. Exatamente. Eu vejo ali o João Paulo sendo o principal meia do Cruzeiro, pelo menos neste início de temporada. Não sei o que você pensa, Léo. Eu concordo. O início do João Paulo já foi muito bom. A gente já conhecia, né? Diferentemente do Canezin, que eu vi jogar no Atlético Paranaense, mas não vi tanto quanto o João Paulo, que a gente estava acompanhando, principalmente na Série B. O João Paulo já vinha fazendo bons campeonatos.
E este início dele no Cruzeiro, um jogador que tem a capacidade de fazer ali a meiuca, mas também fazer lado do campo. No Cruzeiro, que eu tenho visto, viu, Samuel? Se eu tivesse que escalar o Cruzeiro para o clássico contra o América, pensando no que eu vi nessas duas primeiras partidas, o João Paulo é titular. Não só ali pelo meio, mas se o Pessolano quiser uma formação com 3 volantes, por exemplo, o João Paulo pode ser o cara da direita, porque o Vagninho vai ser o da esquerda. Só que o Bruno José jogou muito bem a partida contra o Atlético. Então, o Pessolano ganha opções e destas, a grande opção é o João Paulo, que faz todas ali no meio-campo e com certeza vai ser titular do Cruzeiro. Pois é, daqui a pouco vamos tentar esboçar aí o que pode fazer o técnico Paulo Pessolano. Estou curioso para saber qual time ele vai colocar contra o América. Agora, uma outra informação importante de bastidores do Cruzeiro. A gente apurou e a gente trouxe todos os detalhes no itatiaia.com.br. Alexandre Simões, desta vez, o futuro do Marcelo Moreno está caminhando para que ele realmente deixe o Cruzeiro neste início de temporada de 2022. Eu e o Guilherme Pio, a gente apurou o seguinte: o Cruzeiro, ele tem esta ideia agora de padrão salarial, uma política financeira muito rígida, e o que aconteceu com o Fábio, por exemplo, e tudo que foi colocado na mesa, chegando em um denominador de que o melhor era interromper a história. E o mesmo pode acontecer com o Marcelo Moreno. Vamos lá. O que a gente apurou: o Cruzeiro ofereceu ao Marcelo Moreno, quase que o mesmo que o Fábio, contrato até o final do campeonato estadual, redução de 60% aproximadamente no salário do Marcelo Moreno, que o Marcelo, quando veio, aceitou, abriu mão de muita coisa lá na China, reduziu o salário, mas mesmo assim o salário ficou alto para que pensa hoje a gestão do Ronaldo. E nos últimos meses, nas últimas semanas, teve sondagem de tudo quanto é lado. Então, o Marcelo Moreno, como eu disse no domingo, ele tem o desejo de continuar no Cruzeiro. Ele gosta muito do Cruzeiro, abriu mão de muita coisa e se acha importante para colocar o Cruzeiro de volta à elite do futebol brasileiro. Mas neste momento, o Marcelo vai ficando, eu diria até, em segundo plano nesta montagem de elenco, até por esta também questão financeira. Então, ele vai conversando com o Cerro Porteño, que hoje é o principal interessado, e a negociação pode caminhar mesmo para um desfecho para o Marcelo Moreno assinar um contrato de 2 temporadas com os paraguaios, mas ainda tem pontos para ajustar, incluindo o acerto salarial. Mas como eu disse, Alexandre Simões, por tudo que foi oferecido até agora, é pouco provável que o Marcelo Moreno continue. Ele precisa voltar da seleção, conversar com a diretoria e acertar tudo. Mas repito, é pouco provável a continuidade do Moreno nesta temporada. Simões. Exatamente, Samuel. Bom dia, Léo, Milton, nossos ouvintes. Ô Samuel, a gente tem a convicção de que o Marcelo Moreno já estava meio que fora dos planos na gestão anterior do Cruzeiro, quando era ainda a associação, porque o acerto com o Edu foi feito lá, né? Antes da chegada do Ronaldo, antes da venda do clube, da transformação em SAF. Então o Edu, foi artilheiro da última Série B, viria para ser o titular do Cruzeiro. Além disso, o Cruzeiro tem o Thiago, um garoto ainda, vive altos e baixos, ainda uma instabilidade, mas tem muito potencial, iniciou a temporada marcando gol como titular. Então, o Marcelo Moreno, ele perdeu espaço. Eu acredito que não tenha nem muita relação com a questão salarial, embora ela seja muito importante. Mas o 2020 e o 2021 do Marcelo Moreno na Toca da Raposa foram muito ruins, Samuel. Ele não conseguiu ser artilheiro do time em nenhuma das 2 temporadas, marcou perto aí de 10 gols, somando 2020 e 2021, metade deles de pênalti. Quer dizer, é uma situação que para o Cruzeiro não faz sentido ter 3 jogadores para a mesma posição do ataque, sendo que o Edu e o Thiago, na minha visão, já compõem bem o setor, vivendo uma carência de lado de campo. E ela existe ainda, Samuel.
Pois é, e é o desafio da diretoria do Cruzeiro de encontrar essa peça aí no mercado. Daqui a pouco, somente amanhã, é que vamos conhecer a lista dos relacionados para este compromisso. Mas o Pessolano está ganhando 3 jogadores: Maicon, zagueiro, Adriano, volante, Pedro Castro, volante. 3 novas opções. Não sei se para titularidade, eu até vou ficar com essa dúvida para amanhã, porque, querendo ou não, o atleta está voltando de um período de inatividade de 4 ou 5 dias por causa da Covid. E tende a ser também o primeiro grande teste do Cruzeiro neste início de temporada 2022. Então, vou deixar até a dúvida ali se o Maicon começa ou se fica como opção no banco. O certo é que serão relacionados e estão à disposição do técnico Paulo Pessolano. Léo Figueiredo, pelo que o Pessolano vem fazendo nesta ideia de rodízio, mas algumas posições, por exemplo, na direita, o Gabriel Dias, ele ficou um tempo sem atuar, então vai voltar aos poucos, desde o final do ano passado, até entrou alguns minutos diante da equipe da URT. Na zaga, tem Matheus Silva, tem Sidney, Brock correndo muito por fora e o Maicon, talvez, repito, ficando como opção por causa da Covid. Na esquerda, o Rafael Santos está vindo bem, mas já apresentou desgaste porque perdeu uma semana de treinos por causa da Covid. Aí tem o Lucas Ventura, tem o Felipe Machado que está bem, o João Paulo eu acho que volta, Vagninho será titular. Fica a dúvida ali se o Pessolano vai voltar com o Giovani para dar uma chance e Edu ou o Thiago também no comando de ataque. Mas será um Cruzeiro, não sei o que você pensa, Léo, que vai ser testado para valer, porque o time do América é um bom time e principalmente se tiver com todo mundo titular, hein, Léo? É um belíssimo teste para o Cruzeiro, porque o América não só é um time de Série A, mas tem sim algumas mudanças, só que com uma estrutura já montada. E estávamos falando agora há pouco aqui da possibilidade do América ir com força máxima para o jogo. O América tem um jogo importante de Libertadores contra o Guarani, precisa acelerar sua preparação. O Cruzeiro não. O Cruzeiro pode ter um pouco mais de calma nessa montagem de time. Só que o Pessolano também não acho que ele tem alguns jogos no Campeonato Mineiro onde ele pode fazer mais laboratório, Samuel. Contra o América e contra o Atlético, não é muito dia de fazer laboratório. Ele ainda não tem o time definido, isso é lógico, é a terceira rodada ainda, mas se ele já tem algumas certezas do que ele tem de melhor, ele precisa colocar. O João Paulo pode fazer um lado de campo, se ele quiser ter um meio campo com 3 volantes, ele tem algumas opções para definir o Cruzeiro. O certo é que ele ainda pode ver mais o seu time, rodar o seu elenco. Mas se eu tivesse já algumas certezas, como eu imagino que ele tenha, Vagninho, João Paulo, esses caras não podem ficar de fora de um clássico não, Samuel. Pois é, acho que isso tende a acontecer neste compromisso contra o América. O Vitor Leque é que não vai ficar à disposição e até em cima disso, o Cruzeiro segue buscando no mercado pelo menos mais um jogador de beirada. O Leque não vai demorar a voltar aos treinamentos, mas, por exemplo, Simões, se ele fizer a opção amanhã por Vagninho de um lado, Bruno José do outro, já não terá um jogador de beirada no banco de reservas. Então, isso passa a ser para o Cruzeiro a principal carência. Esse setor passa a ser o de maior carência para o Cruzeiro neste início de temporada. Isso se o Pessolano quiser mesmo 2 jogadores de velocidade. Como o Léo disse, contra o RT, ele optou pelo Giovani, atuando ali naquele setor. Não sei se isso se repete amanhã contra o América, Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Na estreia, né, o Cruzeiro teve um esquema, a gente pode dizer, diferente, né? Você colocou aí, o meio de campo teve o Felipe Machado com o Marco Antônio, o João Paulo e o Giovani. Então, quer dizer, uma espécie de um quadrado. Pode ser que ele pense nisso também para esse clássico com a América, né? Uma certeza é que, em cima disso que o Léo falou, da importância do confronto, tá? Nesse momento de Série B do Cruzeiro, que ele começou a viver em 2020, ele já enfrentou o América 6 vezes. É o grande clássico do Cruzeiro nesse momento é contra o América. Foram 2 contra o Atlético, uma derrota e uma vitória, e 6 contra o América. 4 derrotas, 1 empate
e uma única vitória, aquela lá no Independência, que teve aquele lance polêmico daquele pênalti lá do Messias sobre o William Potker. Então, é um jogo que até nesse aspecto vale demais pro Cruzeiro. Porque ele vem de 3 derrotas seguidas pro América no Mineiro do ano passado. E vencer esse adversário, que é da Série A, que vai jogar Libertadores, sem dúvida nenhuma, ô Samuel, aumenta o astral na Toca da Raposa 2, né? Exatamente. E até para seguir o torcedor dando esse voto de confiança, claro que não é o resultado que vai determinar o sucesso do trabalho ao longo da temporada, mas é claro que você trabalhar e tendo resultados positivos, isso traz mais confiança para todo mundo no dia a dia na Toca da Raposa 2. A venda de ingressos, ela segue. Eu acho que não... O torcedor do Cruzeiro está bastante preocupado com o bolso neste momento, porque voltou o protocolo e todo mundo respeita, porque a pandemia segue, mas os testes estão caros. O torcedor está relatando aí nas redes sociais, o mais barato está encontrando R$80. Tem mais o valor do ingresso. Claro que quem se associou até o dia 20 de janeiro tem direito ao ingresso deste jogo e também ao próximo no Mineirão. E por falar no programa de sócio, o Ronaldo fez um pedido ontem até na live no canal dele, ele falava sobre isso, sobre crescer esse número de sócio torcedor. E dia a dia vai crescendo, 31.411 neste momento. Para quem começou ali a retomada do programa no final do mês de dezembro, com menos de 10 mil, já é um crescimento considerável e uma renda muito importante, porque o Ronaldo vai ter que gastar muita coisa neste começo de trabalho no Cruzeiro. Já fez o pagamento do Transferban, mais de 20 milhões de reais, então toda a receita é bem-vinda. E esta do sócio é a principal que o Cruzeiro vai ter neste momento de muita dificuldade financeira e de muito trabalho. Então, Milton, a preparação agora finalizada, pensamento é o clássico com o América e daqui a pouco se reapresenta amanhã, pela manhã, para iniciar a concentração. A bola rola às 9h30 da noite. A venda de ingressos, ela segue, lembrando do novo protocolo, vacinação completa, teste negativo para Covid-19, torcedor convocado para empurrar o Cruzeiro neste clássico, primeiro teste importante em 2022. Show de bola. América.